Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos dar início à nossa aula desta manhã, 6 de abril de 2025, aula, lição número 9, Provérbios, vivendo em sabedoria, ok? Vamos nos assentar para nós podermos orar, sem movimentação, sem barulho. Deus querido, te agradecemos pela semana que tivemos, tudo que o Senhor nos proporcionou e pudemos realizar debaixo da Tua graça, da Tua capacitação. Hoje, ó Deus, no dia do Senhor, pedimos que o Teu Espírito venha iluminar nossas mentes e corações para que possamos não apenas acumular fatos, conhecimentos, mas entender princípios da Tua Palavra e confrontar as nossas vidas com eles. Possamos, ó Deus, usá-los como padrão, como cânon, régua de medir as nossas vidas, para que assim possamos, diante do Senhor, ser moldados a uma vida mais parecida com a vida do nosso Senhor. Abençoa, portanto, Deus, nossa manhã, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nossa agenda, como vocês podem ver aí, nos levam hoje à lição número 9, a tolice do adultério e a sabedoria do casamento. Hoje nós vamos tratar de um tema que vai ser desenhado, como já expliquei outras vezes, com gêneros definidos. O pai está aconselhando o seu filho, um jovem, a respeito da mulher imoral ou da mulher adúltera, dependendo da tradução. Mas como eu já expliquei, irmãos, isso não significa que em determinados cenários os papéis não possam se inverter. Mas verdade seja dita, infelizmente, isso não tem como se escapar, né? Quanto a fatos no argumento e fatos não ligam para os seus sentimentos. Viu como rima? Geralmente, homens, se você pegar 10 casos de adultério, você vai pegar talvez 6, alguma coisa do lado masculino e o resto do lado feminino. Você deve estar pensando assim, mas essa conta não bate, porque ele adulterou com quem? Porque ele adulterou com alguém que não é casado. Então, obviamente, aí sim a conta bate. E no cenário que nós temos aqui, não é exatamente necessário ser apenas adultério. Nós podemos colocar também nessa conta a fornicação. Palavra mais feia, né? Se eu até ouvir, mas se refere ao sexo antes do casamento. O texto dá indícios de que o pai está falando com seu filho casado, mas também pode ser que ele esteja falando com seu filho preparando-o para o casamento. De uma forma ou de outra, meus irmãos, esta é uma situação que tem destruído vidas, destruído famílias, marcado pessoas, e é necessário que a gente trate disso de vez em quando, e a palavra de Deus nos trouxe aqui exatamente por causa disso, ok? Muito bem. Vamos rapidamente ler aí nossa mensagem de Provérbios. O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. E, obviamente, o respeito pela santidade do casamento, eu vou mais além da santidade do sexo, é também parte do que é necessário para essa convivência. Quais são nossos objetivos hoje? Saber, por mais atrativo que seja o sexo antes do casamento e ou fora do casamento, o resultado é sempre destrutivo. Sentir contentamento no Senhor, seja na situação de solteiro ou na situação de casado. E agir, cultive a fidelidade dentro do casamento, pois somente no casamento o homem encontra plena satisfação e alegria. Quando a gente usava plástico em vidro de carro, vocês lembram dessa aí? Durante anos a gente teve essa mania no Brasil, né? Botar plástico, não é esse o filme não, gente. Adesivo, né? Acho que por causa do advento do isso filme não tinha mais sentido, porque ninguém ia conseguir enxergar fora.
que o plástico é colocado lá de dentro, né, para ver. Eu me lembro muito bem que a gente usava de tudo quanto é tipo. Tinha um famoso a respeito disso, que é o seguinte: Deus já inventou o sexo seguro e chamou isso de casamento. Essa frase ela não está errada, mas ela podia ser completada. E ele chamou isso de casamento fiel. Porque lá no Rio de Janeiro eu tenho conhecidos que os pais morreram soropositivos, né, de AIDS, na época que coquetel não existia ainda, não tinha toda a medicação que existe hoje, que previne e até impede mesmo que a pessoa morra, né? Tem gente que está aí soropositiva há 20 e tantos anos e continua vivo. Mas quando não tinha isso, eles morreram e isso veio de uma escapadela do marido. Ele se contaminou não sabendo, era uma época de muita pouca informação, acabou contaminando a esposa também e ambos os pais dos meus amigos faleceram. Então essas situações, meus irmãos, mostram que não é apenas o casamento em questão aqui, mas como eu disse, o casamento fiel. Vamos lá. Antes da nossa introdução, obviamente, né? Vamos para o nosso texto e a gente vai... Deixa eu ver aqui também que a gente pode dividi-lo de uma maneira melhor. Vamos ler a introdução sim, depois a gente podia deixar aberto Provérbios, a gente vai ler passo a passo, é melhor, para a gente não perder aí de lembrança o que o texto está dizendo. Vamos lá. Atualmente eu moro em um prédio onde meus 2 vizinhos são parte da minha família. Mesmo com o amor e a confiança que tenho por eles, minha porta da frente permanece fechada. Está fechada para impedir que ladrões entrem em minha casa, mas também para comunicar que antes de deixá-los entrar no meu território, devo autorizar. Neste caso, abrindo a porta. Se essa porta permanecesse aberta o tempo todo, eu sei que meus vizinhos, especialmente os pequeninos, entrariam sem perguntar e, se eles fizessem isso em um momento inoportuno, eles me colocariam em uma situação embaraçosa na qual eu não gostaria de estar. O mesmo acontece na vida relacional. Há limites físicos e emocionais que devemos estabelecer. Ao contrário das portas, esses limites não podem ser percebidos visualmente. No entanto, quando eles são violados, percebemos que eles existem, que alguém os cruzou e acabamos em uma situação embaraçosa e possivelmente pecaminosa. Capítulo 5 de Provérbios é uma espécie de conselho de um pai para um filho recém-casado ou um filho que está prestes a se casar, alertando-o contra os perigos e as consequências do adultério ou do sexo antes do casamento, enfatizando e incentivando a fidelidade conjugal. Então, como nós estamos vendo, é uma comparação muito correta de que, por mais próximo que alguém seja, há sempre limites que precisam ser claramente estabelecidos nos relacionamentos entre quaisquer pessoas, e especialmente neste caso, entre pessoas de sexos diferentes. Vamos começar, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 6, acompanhem aí na sua Bíblia, Provérbios, capítulo número 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Bem, o nosso sermão, irmãos, desse pai, começa com o filho sendo admoestado. Mais uma vez, aquelas expressões como incline o seu ouvido, muito mais do que apenas ouça, depois vai fazer o que você quer da vida, né? Realmente, seja atento àquilo que o pai vai falar. Ele é chamado a dar ouvidos e observar a sabedoria e a inteligência do pai. O jovem é uma pessoa casada ou prestes a casar. O versículo 2 apresenta o objetivo da demonstração, ressaltando a relação entre conservar e guardar, fazendo referência à atitude do sacerdote para com a lei. Eles guardavam o conhecimento por meio da fala, especialmente quando instruíam o povo de forma correta. O sentido é que os mandamentos do Pai serão guardados por meio do falar, mas de um falar sensato e prudente. Então, nosso começo é uma introdução bem
básica e até repetitiva em Provérbios, nessa parte dos discursos, né? Como a gente já viu, a primeira metade de Provérbios é desse estilo, e depois vão vir a sequência de provérbios salteados, vamos chamar assim, de ditados propriamente ditos. Bem, mas nessa parte ele geralmente começa assim, é sempre aquela palavra, né, de introdução: para e ouça. Mais do que ouça, escute de verdade, pondere aquilo que eu estou falando, certo? Aproveite e importe sabedoria. Muitas hipóteses podem estar aqui, meus irmãos. Talvez o pai não tenha ouvido em sua vida esse próprio conselho. Está tentando ensinar a partir de uma perspectiva de falha. Pode ser. Ou ele já observou isso na vida de outras pessoas. Talvez na vida do seu próprio pai, na vida de um tio, do padeiro da esquina. O importante aqui é que, se esse filho não for alguém tolo, ele vai ouvir o que o pai está falando. E aqui, meus irmãos, é mais contundente quando a gente lembra que o pai não é a única fonte de conselho na vida de qualquer pessoa. Quantos de nós já não aprendemos um monte de besteira na escola? Né? Eu perguntei isso, inclusive, na aula com os homens. Quantas coisas a gente não aprendeu na rua, não aprendeu na escola? E você vê, ficava, né, calado, só ouvindo, aprendendo besteira, aprendendo um monte de tranqueira que os amiguinhos de rua falavam. E um vai passando para outro, né? Eu lembro de uma vez que eu contei uma piada que eu aprendi na rua, e a pessoa que nunca me viu contando uma piada daquela, sim, era uma piada suja. E aí ele olhou para mim e disse assim, porque né? Mas eu queria o quê? Aparentar mais velho, machão, né? Agora eu conto piada igual os amigos lá da escola. Não funcionou. Saiu tudo errado. Porque eu estava aprendendo numa fonte ruim, né? Devia ter continuado com as piadas de pai do meu pai. Pelo menos eram sem graça, mas pelo menos eram inocentes, né? Era melhor. Fato é, meus irmãos, as influências são muitas. E esse jovem está sendo desafiado a tentar aquela que, diz passagem, é o único que realmente o ama. Já parou para pensar isso? Como é que a gente, quando é jovem, ouve um monte de gente que não tem compromisso nenhum conosco? Quando você já teve algum problema sério, por exemplo, operou garganta, uma pequena cirurgia quando você era pequeno, tal. Quantos dos seus colegas de escola foram lá ficar do lado da sua cama? 0. Eu vou adiantar a resposta. E ainda assim, quando nós somos jovens, nós temos a tendência a achar que eles são as melhores fontes para nós perguntarmos as coisas e não os nossos pais. Para você ver como é tola a mente jovem. Nós éramos assim. E aqui esse jovem está sendo exortado, preste atenção em quem realmente você deve prestar atenção. Os versículos 3 e 6 apresentam a justificativa desse pedido de atenção. A mulher imoral, em Provérbios, é chamada de mulher adúltera em algumas traduções. É uma mulher casada ou solteira, o texto não fala. No capítulo 2, ela é apresentada como aquela que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Sem uma fala prudente, o jovem não será capaz de resistir aos encantos da mulher estranha. Este assunto, meus irmãos, vai voltar em outro capítulo, e lá sim vai ficar claro que se trata de uma mulher adúltera, uma mulher casada. Nisso não fica tão claro assim se é uma coisa ou outra. Porém, contudo, entretanto, naquela cultura, hoje não, de jeito nenhum, era muito mais difícil uma jovenzinha, vamos usar esse termo assim, ser imoral. Por quê? Quem adivinha? Porque ela precisava casar? Pronto. Então, se ela perdesse isto, ela poderia terminar a chance dela de conseguir um bom casamento. De preferência com um homem mais velho, com o pé na cova, e ela estava garantida o resto da vida ali. Entende? É como a sociedade existia. Você tinha dependência, no caso da mulher, de alguém que você passasse do seu pai para aquele, para cuidar, proteger e prover para você. Agora ela casada, bem, não havia mais essa dificuldade, não é dificuldade, mas esse empecilho prático na cabeça da pessoa, né? Muito bem, o texto aborda uma inseparável conexão entre fala e sensualidade. A mulher com seus lábios que destilam favos de mel e com seu paladar mais suave do que azeite, seduz facilmente o homem com sua fala. É tão interessante, irmãos, porque são coisas saborosas e são coisas caras naquela época. O mel era caro porque não existia o açúcar, era com isso que você adoçava qualquer coisa que quisesse, né? E o azeite também muito caro.
Então você vê que ele coloca não questões que são nutricionalmente saborosas, mas que são caras. E aí isso é usado nesse contexto para dizer, ela é desse jeito. Aí você diz, espera aí, mas isso são coisas boas. Mas aí ele vai dar uma reviravolta para mostrar que isso é só aparência. Vamos lá. O versículo 4 contrasta com a doçura da fala da mulher. Depois que o homem se envolve com uma mulher que não é sua esposa, aquilo que era mel se torna amargoso. Aquilo que era suave torna-se algo agudo como uma espada de 2 gumes. Aqui o sentido da espada é de algo que devora e destrói. Espada de 2 gumes, para quem não tem a ideia, gume é corte, certo? Então, em lugar de uma espada que corta só deste lado, como as nossas facas em casa, ela tem um corte de um lado e de outro. E ela, obviamente, é muito mais letal do que a outra, certo? Porque você pode dar o golpe tanto quando vai, quando vem. Então, ela é extremamente letal e a mulher é igualada com isso. Aonde nós estamos chegando, meus irmãos? Parece bom, mas termina mal. Parece saboroso, mas termina amargoso. E pior, parece que é alguma coisa de alegria, de prazer e tudo mais, mas termina com morte, literalmente, na figura da espada, certo? Não literalmente morte, mas literalmente a figura da espada quer dizer morte para a vida dessa pessoa. Porque nós todos sabemos, meus irmãos, jamais isso aqui acabou em uma história feliz. Nunca. É impossível isso acabar em uma história feliz. Vai sempre acabar com vidas destroçadas, com filhos magoados no meio do caminho e assim por diante. Nunca acaba de maneira boa. Destrói. No versículo 5, a atenção é voltada para as consequências mortais da imprudência e morte refere-se a atos que não podem ser reparados. Eu gostei demais, adorei essa frase, essa definição. Atos que não podem ser reparados, uma vez cometidos, inevitavelmente conduzem a esse fim. Diferentemente do jovem, ela não faz plana a vereda da vida, foi o que a gente viu lá no capítulo 4, né? Essa mulher nem percebe que anda por caminhos tortuosos. Ela jamais chegará a conhecer o caminho que leva à vida, pois caminha cegamente no caminho da destruição. O nosso texto, meus irmãos, não está querendo pintar esta mulher como inocente, de maneira nenhuma. Não está querendo colocá-la como, tadinha, ela não sabia o que estava fazendo. Não, não é isso que está sendo dito. É que ela não tem discernimento espiritual para compreender o quão ruim, o quão mal é aquilo que ela está fazendo. É isso que o texto está dizendo, certo? E sobre a frase que eu destaquei, morte refere-se a atos que não podem ser reparados. Então, isso não significa, meus irmãos, que qualquer pecado, não possa ser perdoado, e 2, vidas, pelo poder do Evangelho, não possam ser restauradas. Mas, veja bem, quando você tem uma ferida, vamos usar aqui já a espada mesmo, né? Você tem um corte. Então, eu tinha 10 anos, talvez, ou um pouco menos, um pouco mais, e lá perto da casa dos meus pais, naquela época que a gente queimava lixo no quintal, né? Dos meus avós, perdão, tinha um lixão perto do bananal que meu avô cultivava, e aí a gente foi brincar lá, tal e coisa, eu cortei o pé em um caco de vidro enorme, bem na junção do dedo, do dedão do pé direito com o pé, né? Bem ali. E aí foi e tal, ponta, etc, etc. Até hoje está lá. Quem quiser, depois da IBD, eu posso levantar o pé e tirar essa informação. Até hoje está lá. A cicatriz para mostrar o que acontece, né, quando você vai lutar que não deveria, certo? São 40 e tantos anos. Então, cicatrizes, elas são boas, mostram pelo menos que foi curado, mas mostra que foi feito um dano. Então, apesar, meus irmãos, do perdão, apesar de tudo, é inevitável que a história permaneça lá. Ela não pode ser simplesmente apagada. Nós não somos como Deus. Seria tão bom se a gente pudesse lançar as coisas no mar do esquecimento, né? Mas não funciona assim. E essa morte, esse... Tá com a da P13 aí. Vou bater aqui, eu tenho aqui.
Sentiu o pit stop da Ayrton Senna. What we're talking about. Esqueci a meada do fio, mas... mas eu tinha todo o negócio já... Legal que você vai assistir a gravação depois, eu também vou dizer assim, era aí, ter falar. Mas o ponto, meus irmãos, principal, vamos pegar de outra questão aqui, é como realmente, assim, a cicatriz, né? É o meu dedo cortado, pronto. Como apesar das cicatrizes, melhor dizendo, apesar do perdão de Deus, do Evangelho e tudo mais, isso não significa que não seja algo, não é? Não. Porque nós, lembrei, não temos como fazer como Deus, certo? Nós não temos acesso ao mar do esquecimento. É claro, irmãos, que eu não sei vocês, né? Eu espero que sim, porque esse é o Evangelho. Há muita coisa que já aconteceu na minha vida que às vezes a pessoa vem falar e meu irmão, eu nem estava mais aí, nem estava lembrando, nem me importava, talvez no momento alguma coisa, porque assim deve funcionar o Evangelho nas nossas vidas. Mas isso não significa que passa como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, nesse sentido, são atos que não podem ser 100% reparados, porque não vão simplesmente desaparecer, né? Eles estão lá. Então, este é o aviso inicial. E aí, do 7 ao 14, irmãos, vamos voltar aqui para o nosso texto. Ele vai continuar. Agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Bem, não dê o que é seu aos outros, é o nosso segundo ponto. O alerta é de extrema importância para o filho, versos 7 e 8. Por isso o pai chama a sua atenção, passando a detalhar as consequências do adultério. O jovem é aconselhado a vencer a tentação sexual, afastando-se completamente dela. Do contrário, diz o texto, daria a sua honra a outros. Ou, na NVI, não entrega aos outros o seu vigor. Honra aqui significa majestade, dignidade. No contexto, diz respeito aos frutos das conquistas materiais e sociais do jovem, que seriam usufruídos por outros. A fartura dos estranhos se daria por meio da ruína do jovem. Os resultados do pecado são sentidos pelo próprio corpo. Gemer denota choro de angústia por causa de uma situação extrema e exaustiva. Esse choro de angústia é fruto do reconhecimento do seu próprio pecado. Então, meus irmãos, é meio que chover no molhado, como qualquer pecado traz consequências. É óbvio que a gente tem esse costume, esse hábito de referir-se a pecadinho e pecadão. Eu espero que não seja dizendo que alguns que são pecadinhos, a gente não deve se importar com eles, porque Chihuahua também morde calcanhar. Está preocupado com Rottweiler, vai Chihuahua e morde seu calcanhar de Aquiles, né, Raikar? Ui, logo aí, né, que eu fui falar, desculpa, falta de sensibilidade da minha parte. Então, mas também dói, porque não existe isso. Claro, socialmente, meus irmãos, socialmente, tá? Se a gente descobre alguém, né? Nossa, eu vi o pastor pegando R$5 que o Wagner deixou em cima da Bíblia dele. Que coisa esquisita. Será que ele está meio... Pô, quem foi pegar R$5? Agora vamos mudar. Nossa, soube que o pastor no último emprego dele deu um desfalque de 50 mil. Por isso não vai ligar pelos R$5. Se você for reclamar, ele vai até rir de você, né? Mas 50 mil com certeza estaria resolvendo, né, um probleminha aí. Consequências. Mas ambos a Bíblia classifica como furto. Pouco importa. No nosso caso, meus irmãos, é óbvio, Jesus colocou o pecado do coração, o pecado sexual, na mesma categoria que adultério.
Mas é óbvio que aqui é algo muito mais grave e de consequências, como a gente está vendo aqui. E é sobre isso, essa manifestação prática, que nós estamos falando. Nós vamos chegar, meus irmãos, mais à frente ao meu plano, de tratar de algumas questões, mas é importante a gente entender isso. A conta chega, existe um preço alto a ser pago nisso aqui. E às vezes são coisas que jamais vão, de fato, se resolver. Né? Amizades, ministérios, situações familiares que vão permanecer daquela maneira porque se está escolhendo as consequências. Né? Os versículos 12 a 14 continuam mostrando o quadro em que se encontra o jovem. Ele esteve diante do quê? Da Assembleia Reunida, da comunidade. Isso é uma evidência de que o jovem não atentou para as palavras do pai. O jovem percebeu sua situação, sentiu vergonha e humilhação e perda de respeito dentro da comunidade. Claro que a gente pode estar falando aqui em dois cenários hipotéticos, né? O pai pode estar ainda apenas na parte dos conselhos, e aí ouviu, isso aqui não acontece, não ouviu, naquele caso, ele é exposto diante da comunidade da cidade. Isso reflete também, irmãos, aquilo que acontece em uma igreja local, ok? Esse não é o tipo de pecado que a gente pode tratar de maneira privada. E, infelizmente, é algo que geralmente envolve muitas pessoas, raramente não é o caso, e que tem que ser tratado diante da comunidade, como está escrito aqui. Aí eu pergunto, quem gostaria de passar por isso? Absolutamente ninguém. Porque não é algo que traz à pessoa, naquele momento, a compreensão de disciplina de restauração. Não é algo que traz àquela pessoa, naquele momento, a necessidade daquilo ser necessário para a sua vida, para a mudança. Né? Obviamente, nos casos em que a coisa se torna pública. E assim está ele perdendo as coisas que ele tanto batalhou para conquistar, entre elas sua própria reputação, por causa daquilo que está vivendo nesse momento, ok? Muito bem, nós vamos partir para o finalzinho, meus irmãos. Hoje a nossa lição é relativamente breve, então nós já vamos ter o nosso intervalo aqui, depois nós vamos voltar e encerrar com a última parte e algumas questões práticas. Vamos lá? Muito bem, meus irmãos, vamos aqui para a leitura da nossa última parte do nosso texto. 15 a 23. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Nosso último ponto, meus irmãos, 3, beba do seu próprio poço ou cisterna, como está na nossa NVI, né? A partir desse momento, o sábio, esse pai, passa a abordar a sabedoria no casamento. Isso se faz por meio de uma alegoria nos versículos 15 a 17, ensinando que a fidelidade conjugal combate os desejos sexuais elementares que são apresentados nos versículos 18 e 19. Bem, este é o cenário ideal. Este é o que deveria ser. Infelizmente, meus irmãos, o pecado e a sociedade extremamente sensualizada e sexualizada que nós vivemos tem provocado situações de anomalia e de aberrações, certo? Muitos de nós, desde a infância, especialmente a adolescência, já é alimentado, e particularmente em nossos dias, onde tudo é fácil, né, especialmente que não presta, é alimentado com padrões irrealistas e principalmente que não corresponde àquilo que é saudável num relacionamento íntimo. Infelizmente, irmãos, quando eu era garoto, a coisa mais difícil do mundo é você se deparar com pornografia.
hoje está literalmente na ponta dos seus dedos. Antigamente sim, propaganda sempre se ateve ao sensual, mas isso foi piorando à medida que as pessoas foram relativizando o que é moral, o que é ético, até mesmo na propaganda. Alguns limites foram colocados, como por exemplo, para se vender cigarro alguns anos atrás, era proibido usar modelos e tudo mais, né? Porque obviamente está vendendo, não deixa de ser uma droga. E assim foi. Mas fora isso, o cinema, a mídia, de qualquer forma, você não tinha de maneira nenhuma na década de 60, 70 a quantidade de sensualidade, cenas como você tem hoje. De vez em quando eu observo com a minha esposa que a gente está assistindo um filme, o filme está lá tranquilo, belo, formoso, pleno, e do nada eles enfiam uma cena que não muda em coisa alguma a narrativa. Absolutamente nada. Por que eles fazem isso? Porque os Estados Unidos, onde produz, sei lá, a maioria dos filmes que a gente assiste, né? Não é a maioria dos filmes do mundo, viu? Existe um lugarzinho chamado Bollywood, na Índia, que meu amigo vai produzir filme assim. Também eles têm 1 bilhão de pessoas para consumir, né? E os filmes são legais, são assim, um monte de absurdos, os caras dão uns pulos assim, 10 metros e tal. É a ação do absurdo. E até mais moral do que os filmes do Ocidente. Mas os filmes que a gente consome, né? Todos que estão em cartaz hoje nos cinemas, que eu saiba, são americanos. E aí, lá tem uma classificação, né, de censura, vamos usar essa palavra. E uma pesquisa mostrou que as pessoas estão mais inclinadas a assistir um filme que está com uma censura mais alta, não lembro mais as terminologias, né? Enfim, do que alguma que esteja P13, PG-13 é livre, não é isso? Ou abaixo? Acima de 13. E livre. Como é que é o livre mesmo? Porque vem um selinho lá. De livre, né? Bem, se vê que quanto maior a censura, mais interesse eles têm. É interessante, meus irmãos, como eles sabem apelar para o instinto mais pecaminoso dos seres humanos. Se a censura está alta, é porque tem angu nesse caroço, né? É o contrário, eu sei, irmãos, é só uma brincadeira. Tem caroço desse angu. Tem coisa ali que está sendo usada para, de propósito, atrair o público a assistir aquele filme. Então é por isso que você assiste o filme e do nada, estava tudo belo e formoso, tem uma cena tórrida, para dizer o mínimo, né? E, infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos hoje. Então, é verdade, Deus deu ao casamento, Deus deu dentro unicamente do casamento a saída perfeita para nossa necessidade de afeto, de intimidade e tudo mais como está aqui. Mas não funciona, irmãos, redondinho assim, porque nós somos pecadores e somos externamente alimentados por padrões que, quando não são verificados dentro do casamento, ok? Aí eu racionalizo, homens, lembra da aula? Piada interna, tá, irmãos? Irmãs. Racionalizo que não tem problema nenhum, porque afinal de contas, preencha o espaço em branco, né? Diga, Kaique. Cadê o seu microfone, Midianita? O cara é da mídia, meu irmão. É doida. Esse nome vai pegar, viu, irmãos? Não, só quero comentar a respeito dessa questão da facilidade, né, o acesso que a gente tem hoje, que inclusive, eu acho que alguns pais já sabem, né, mas eu percebi, né, de um tempo para cá, que nos próprios jogos de celular, né, aqueles jogos bem básicos, os anúncios que aparecem no meio do jogo, sem você pedir anúncio, ele tem anúncios que tem pornografia, que induzem já abre a mente, né, já abre o olhar ali da criança para isso, nesses anúncios, né? Então, até ali mesmo, sem querer, você já é bombardeado, assim, até num jogo infantil. Meu amigo, não precisa nem de jogo infantil. Quando você baixa um aplicativo no seu celular que não é pago, ele é pago por propaganda, certo? Aí vem as propagandas determinados dos jogos, aonde, bem, eu prefiro não descrever, mas é impressionante como você está no aplicativo para verificar multa de trânsito lá, né? Qualquer coisa que seja. No aplicativo da Bíblia.
É porque, veja bem, irmãos, o dono do aplicativo, ele não controla isso. Uma vez que ele não tá sendo pago pelo seu aplicativo, ele precisa de renda. Então ele libera, e geralmente é o Google Ads que faz isso, né? Google Ads é a versão de advertisement, propaganda. É o Google Propaganda que joga. E aí, obviamente, se o fulano pagou por 1 milhão de disparos, ele vai disparar para tudo quanto é aplicativo. E aí, bem, esse, como eu disse, é o mundo que nós vivemos. Vamos então para o nosso texto. O versículo 15 deve ser entendido com base no contexto. O versículo 18, ele está falando de casamento, portanto, apresenta um homem que deve se saciar com sua esposa, como o sedento é saciado pela água fresca. Então vamos lá. Isso significa que solteiros podem ir embora? Não. Isso já é demonstrando como Deus planejou a nossa vida, certo? Aproveitando, isso não significa que a gente precisa casar rápido, porque essa não é a sua motivação para o casamento. Qualquer motivação para o casamento que não nasça na convicção em Cristo, em Deus, de que é isso que Deus quer para a vida de vocês dois, pula fora, porque vai dar B.O. Eu tenho que casar logo para sair da casa dos meus pais. Não estou brincando, uma moça fez isso aqui em Boa Vista, 4 anos depois estava divorciada. Não é motivação. Preciso casar porque na área física, né, o bicho está pegando, as coisas, não, as tentações e tal. Não é motivação real. Ou estou ficando muito velho. Ou, né? Sempre quis uma família. Sempre quis um filho. Também não é uma motivação para casar. Porque ele vai embora. As mães, os pais também. Eles vão embora. Aí você fica só vocês dois. Não é para sempre, irmãos. E aí você está com motivações erradas. Inclusive a parte física, porque isso também muda com o passar do tempo. Só dando insights aqui enquanto a gente passeia pelo texto. O versículo 16 traz uma pergunta retórica cuja resposta é negativa. Essa água com que ele deveria ser saciado, você perderia se ele continuasse fiel à sua esposa? A resposta aqui é não. Portanto, o que se espera do jovem é que ele seja fiel à sua esposa. Então ele tem lá essa fonte, ou cisterna, ou poço, dependendo da tradução, e o carinho, o afeto que é produzido naquela fonte não está sendo usado por ele, por isso a ideia do estar se espalhando pelas ruas, né? Não está sendo utilizado, usufruído por quem deveria realmente usufruir isso, quem deveria estar realmente participando daquelas águas, para usar a figura aqui. O verso 17 enfatiza a ideia de fidelidade no casamento. O jovem deveria encontrar satisfação e prazer no relacionamento sexual somente com a sua esposa. Bem, nós não estamos no encontro de casais, né? Mas estamos buscando tratar o assunto com dignidade, né? E com verdade. O ponto, meus irmãos, que acontece muito em relação a tudo isso, é quando homens e mulheres não entendem as diferenças mútuas e como resolver essas diferenças para uma mútua satisfação sexual. Então, é claro, isso é público e notório, que por causa de como nós, homens, somos feitos, a nossa propensão à busca pelo contato físico e tudo mais é maior. Mas isso não significa que as mulheres não querem, não gostam e não desejam isso. Porém, as coisas funcionam diferente. Jaime Kemp, para mim, é insuperável quando ele define, eu não sei se a ideia é dele, mas ele define isso no livro de 40 anos atrás, quando ele simplifica, para deixar entendendo, né, bem fácil, que homens são fogão a gás, certo? A não ser quando o gás está falhando, o que acontece, né? Literalmente o gás falhar, você virou, ligou o acendedor, lá está, né? Claro, gente, isso aqui não é uma generalização, existem muitos fatores a se colocar aí. Normalmente é assim. Vocês conhecem a ilustração, né? Como que as irmãs funcionam, como é que as mulheres funcionam. Elas são fogão a quê? A lenha. Ela fala, essa ilustração tem 30, 40 anos. Mas veja bem, quando o fogão a lenha começa a pegar fogo, sai de baixo. O a gás, você só... Né? A ilustração é perfeita. E o problema é que nós não funcionamos assim. Nós não entendemos como a coisa funciona. Nós queremos forçar o nosso padrão de comportamento, de tempo, de entendimento e, como eu falei, aquilo que a gente aprendeu na sociedade,
e acha que vai funcionar aqui. Aí você ouve, né, por uma geração inteira que se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Onde que isso faz sentido? Bateu boca, né, reclamou o tempo todo, comparou a mulher com a mãe dela, fez de tudo que não deveria falar e fazer, aí de noite... não. Irmãos, às vezes as coisas são tão simples, nós é que complicamos. E aí sim, começam insatisfações que simplesmente vão redundar um dia, ou podem redundar, melhor dizendo, em problemas que estão sendo vistos aqui, né? Em resumo, não pode haver dentro do casamento uma falta de compreensão pelo lado do outro. Por exemplo, problemas de saúde. Uma parte que é incompreensível a problemas reais de saúde, né? Não é aquela dorzinha de cabeça estrategicamente colocada, não. Problemas reais de saúde. Teve até esse vídeo que eu mostrei para minha esposa, a gente riu muito, em que o marido chegou para a esposa, estou assessora Exaldina. Aí ela, não estou com dor de cabeça. Ela, que bom. Ele já se antecipou, né? Zerou o jogo, cara, muito inteligente ele. Ponto é que, quando há um problema de saúde real, mas não há compreensão de qualquer lado sobre aquela limitação física, há uma falta de entendimento, irmãos, que amor, em todas as suas expressões, ele serve para satisfazer o outro. Agora para pensar, se a minha expressão de amor, em qualquer expressão, ok, busca satisfazer o outro, mas em um caso onde há uma relação de ida e volta, o outro tem como interesse satisfazer a um, não é um cenário perfeito? Por que esse cenário não acontece mais em nossos lares? Não acontece mais em nossas vidas? Para pensarmos, né? Muito bem. No versículo 18 agora, seja bendita é a capacidade de produzir bem-estar, felicidade. O bem-estar vem por meio do relacionamento conjugal com a esposa. O que o texto vem mostrando é que fora do casamento, por mais doce que seja a proposta, nenhuma mulher pode conceder ao homem a completude que ele pode encontrar no casamento. Nenhuma mulher fora dele, certo? Porque há uma enorme diferença que está sendo colocada aqui, meus irmãos, entre relacionamento conjugal e mero relacionamento físico. É isso que está sendo colocado aqui. O relacionamento físico, ele produz vazio, o mero relacionamento físico. Ele produz vazio com o tempo. Ele é simplesmente a satisfação de uma função, para não dizer uma palavra outra, animal. Certo? Você anda pela rua, nenhum cachorro está levando flores na boca para a cadelinha, né? E conquistando, e flertando, e elogiando. Nossa, hoje a sua cauda está linda como nunca. Simplesmente não existe. Deus fez eles de uma maneira, certo? Em que há uma produção química que atrai o outro de longe, se for o caso, para que aquelas espécies possam prevalecer. Funciona até com mosquito. Funciona com eles também. Quando nós, meus irmãos, para pensar, quando nós nos igualamos ao relacionamento físico, a igual animais fazem, nós desagradamos e desrespeitamos a imagem e semelhança de Deus que há em nós. Peraí, pastor, o senhor está falando de sexo, agora está falando de mais semelhança com Deus? Tire da sua cabeça que esse é um assunto que hoje o Senhor não veio ao culto, porque nós estamos tratando desse assunto que é tabu, né? Aí Deus falou, hoje eu não vou na comunidade Baixa Videira, porque eu já sei que é a lição número 9, eu não irei. Isso não existe, isso é um pensamento que eu não entendo como as pessoas podem ter. O nosso Deus, meus irmãos, ele é tão santo, que ele consegue, inclusive, testemunhar o seu pecado e o meu, sem ser afetado por isso. Quanto mais aquilo que ele abençoou. Se ele não vira o rosto para quando eu peco, por que ele viraria quando eu estou fazendo aquilo que está exatamente conforme ele me ordenou em qualquer área da minha vida? Ponto pacífico, né? É isso que nós precisamos entender. Isso, infelizmente, irmãos, até foi botado na conta dos puritanos. Não podia estar mais longe da realidade. Nossa, que comportamento cheio de vergonha, você é tão puritano. Eles não tinham.
Eles não tinham nada disso. Muito pelo contrário, celebravam tudo que Deus fez, comida, por exemplo, certo? Tudo que Deus fez para nós fazer, para a glória de Deus, e não como algo do que poderia se envergonhar. Bem, seguindo nosso texto, verso 19. Aqui usa o termo amorosa para se referir ao amor sensual, né? Faltando para mim aqui um O na minha gramática, pelo menos. Aí, meus irmãos, o texto vai falar sobre uma serva. Na sua revista, eu não sei exatamente o que o autor quis dizer, ele colocou serva com S. Tá aí, não tá? Serva com S é o feminino de servo. Servo, o que serve, né? E tal. Serva com C não é abreviação de cerveja. Tá? Porque o pessoal brinca assim, não. Serva com C é de... Aí eu botei ali do lado. Corça, gazela, é um animal, certo? Tanto faz. Então eu meio que rearranjei esse texto, porque depois ele vai falar que essa serva e vai falar dos seios. Bem, serva tem teta, né? Não tem, ficou todo confuso aí nesse parágrafo, não entendi nada do que ele quis dizer. Eu dei uma rearranjada e saiu assim. Vamos lá. Uma serva, corça ou gazela, amorosa, seria uma esposa encantadora e sedutora, aí sim, cujos seios são comparados às fontes que ele mencionou. As expressões em todo o tempo e sempre enfatizam o fato de que o marido deve sempre buscar na sua esposa a felicidade e a completude. Ela deve tanto atraí-lo quanto saciá-lo. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O Deus que eu acabei de falar não tem pudores, como nós às vezes achamos que ele tem. Está dizendo literalmente, está se referindo a uma parte do corpo humano que ele criou, que está relacionado ao saciar do relacionamento físico. Olha que interessante. E tem gente que lê isso aqui, né, e olha para o lado para ver se alguém está olhando, qual texto está lendo. Que lê cantares com um tom de culpa ou qualquer coisa assim. Gente, vocês nunca leram cantares em hebraico. É mais explícito e mais pesado, vamos chamar assim, do que você lê em português. E ainda assim está na Bíblia. Porque, de novo, meus irmãos, Deus fez algo perfeito. Agora, já parou para pensar como essa não é a única coisa que Deus fez perfeito e nós corrompemos? Então, eu já falei 1 milhão de vezes que não existe nenhum versículo na Bíblia que diz não bererararás, né? Mandamento. Nosso irmão tomou um cálice de vinho, vai para o inferno, com certeza. Esse versículo não tem na Bíblia. A ceia do Senhor não foi feita com suco de uva. Então, claramente na Bíblia, meus irmãos, o problema nunca foi a bebida alcoólica. Qual é o problema? A nossa versão pecaminosa, a bebedice, certo? Em que quase sempre o ser humano não consegue usufruir de algo que particularmente eu não gosto, não vejo prazer nenhum, mas tem gente que gosta, e tomar o seu cálice. Não, tem que tomar o garrafão do... Como é que não sei o que de boi? Sangue de boi. O garrafão de sangue de boi sozinho. Para provar, eu não sei exatamente o que a pessoa está procurando usufruir na sua vida, mas é o que ele vai atrás. Sigo adiante. Comida. Basta alguns olharem para si. Mostra claramente que a gente não entendeu que a gente deve comer para viver e não viver para comer. O ponto é que Deus fez a comida e nós transformamos em uma das coisas mais tóxicas que existe hoje na nossa sociedade. A sociedade americana, por exemplo, está indo para a obesidade mórbida em números assustadores. O conforto, o acesso a fast food, né? Eles literalmente inventaram a fast food. Aí você vai, em vez de comprar uma coisa saudável, você vai comprar um triplo Big Mac com 4 pacotes de batata frita e 3 milkshakes, né? Para começar. Um lanchinho antes de dar um passeio aqui na praça. Então Deus inventou uma coisa boa, e a gente transforma uma coisa pecaminosa. E aí chega no nosso assunto aqui. Deus cria algo bom. Você parou para pensar, meus irmãos, literalmente Deus poderia ter criado um outro método de multiplicação da espécie que não envolvesse absolutamente nenhum prazer ou satisfação? Deus podia. Ah, pastor, mas aí a população do mundo não ia crescer. Deus podia colocar em nós uma necessidade de ter filhos, mesmo que não envolvesse nenhum tipo de prazer ou qualquer coisa assim. Deus podia fazer qualquer coisa, e Ele decidiu fazer desta maneira. Eu já me referi a respeito da comida. Podia ter tudo gosto de papelão.
Não tem salgado, doce, amargo. Faltou quem mesmo? Azedo. É. Oi? Umami. Ah, para lembrar. O que é umami? Ah, é? Tem mais um gosto. É. Umami. Parece coisa de retardado, né? Umami. Tá bom, é. Da geração. Então tá bom. Deus podia ter feito tudo com gosto de papelão. Já pensou? Aí você perguntava, e aí? Como é que tá essa picanha que eu fiz? Tá igualzinho tudo mais. Porque tem gosto de papelão. Tem gosto de nada, né? Deus não fez assim. Porque o nosso Deus, meus irmãos, para pensar. Ele é um Deus que nos proporcionou uma natureza deslumbrante, certo? A cidade é bom, conforto, né, tal, apesar que enche quando chove, mas tudo bem. Mas você tem a natureza deslumbrante, ele cria tudo belo e prazeroso para nós. A comida, a bebida, as sensações, as emoções, tudo. O relacionamento físico. E aí a gente põe essa pitada, como é aquele cara lá, né? Lá, de pecado. E corrompe o que Deus fez. Infelizmente, né? Mas, dentro do casamento, Deus fez, obviamente aqui está sendo colocado em uma direção apenas, né? Do marido para a esposa, mas obviamente isso é em dois sentidos, com certeza. Diante do que foi apresentado concernente à esposa, ele levanta um questionamento referente ao adultério. Os versículos 21 a 23 concluem o sermão falando sobre a onisciência de Deus e a justiça de Deus. Mesmo que o pecado da imoralidade sexual possa ser praticado às ocultas, existe um Deus que conhece todas as coisas e que julgará a todos segundo as suas obras. O próprio Deus é quem julga o que pratica a imoralidade sexual. Prender, no texto, significa tomar em captura. Prender é uma palavra usada na guerra, quando alguém é apanhado e levado por um inimigo. O ímpio será aprisionado pelo seu próprio pecado. Não haverá escape. O adultério é descrito como um caminho de morte e excesso de loucura. Como nós temos falado desde o começo, meus irmãos, é algo que vai trazer sempre dano a relacionamentos, a famílias, a comunidades, mas também a própria pessoa. Eu realmente não acredito que, a não ser disfarçado por uma maquiagem de mentira, alguém envolvido assim seja realmente feliz. Especialmente, vamos falar do nosso arraial, se ele for um crente em Cristo Jesus. É para isso exatamente que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, impedindo que o pecado tenha real satisfação na nossa vida, qualquer que seja ele. Ele é aquela aparência no começo de mel, né, como nós falamos, mas em última análise, no processo o amargor vem, ok? E aí, nada melhor do que lembrar das palavras de Davi. Com certeza, quando ele viu Batseba do outro lado, né, e com certeza era uma mulher atraente, tudo aquilo aconteceu, ele não contava com aquilo que depois ele mesmo escreveria, que o seu pecado fazia até os seus ossos doerem. O que nós entendemos daquilo, meus irmãos, é que o pecado traz até consequências de você somatizar, certo? Você poderia colocar hoje, a minha úlcera atacou, por exemplo, né? Ou qualquer outra coisa, tipo problema de pressão. No caso dele, ele se referiu poeticamente à dor nos ossos, porque o pecado traz as suas consequências, ok? Nossa conclusão. A preservação da vida sexual ou a santidade do casamento exige disciplina e sabedoria. Nessa luta contra o pecado, precisamos lembrar que por mais atrativo que seja o sexo antes do casamento e ou fora dele, os resultados sempre serão devastadores para a vida do homem. É um pecado contra o corpo, que afeta toda a comunidade cristã. Não satisfaz o homem, pelo contrário, traz muita dor e destruição. Além disso, por mais oculto que pareça diante dos homens, o Senhor o conhece e julga de acordo com a sua justiça, pelo que tal prática deve ser evitada a todo custo, pois Deus tem criado o casamento como um manancial, por meio do qual Ele nos abençoa com alegria e plena satisfação. Para encerrar, meus irmãos, eu queria falar de algumas questões que eu tenho conversado com pessoas ao longo do tempo e aqui e acolá tenho também compartilhado com os irmãos.
Quero lembrar, por exemplo, o caso daquele jovem lá, eu não lembro se era em Angola ou Moçambique, que entrou em contato comigo e falou, acho que os irmãos já vão lembrar do caso, da situação que estava vivendo no seu namoro de impureza sexual. Aí eu perguntei para ele, tá, me conta como aconteceu de vocês chegarem até esse ponto. E aí era o óbvio, né? Eles chegavam da rua, do cinema, do lanche, o que quer que seja, e chegaram na casa dela e descobriram que os pais iriam demorar a voltar, certo? E aí, bem, o resto é óbvio. Aí eu falei para ele uma dica muito complexa. Falei para ele, olha, eu vou te dar aqui uns passos, e aí você anota. Você vai chegar até o portão da casa dela, o portão é grande, é pequeno, né? É meia altura, então tá bom. Ela vai passar pelo portão e você vai ficar do lado de cá. Primeiro passo. Segundo passo, você vai girar nos seus calcanhares e você vai se direcionar para o outro lado. Nossa, pastor, que coisa simplória. Eu duvido que seja fácil para ele fazer isso. Duvideodó. Porque eu já tive 20 anos. Eu falei para ele, você vai precisar orar e ser homem de verdade. Porque por mais que ela possa abrir a porta metaforicamente para você, você vai fechar essa porta e você vai para casa. E a partir daí, você jamais vai ficar com ela sozinha em lugar absolutamente nenhum. Namorados não tem nada para conversar que não possa ser conversado perto de outros. Namoro não é época para ficar planejando o que vai fazer na cama depois, não é para ficar sugerindo o que vai fazer na cama depois, não é para ficar insinuando o que vai fazer depois, o que gostaria de fazer depois, ou o que quer coisa. Cama não é assunto para namoro. Ponto. E eu confesso que eu não acho que seja nem para noivado. Porque você começa, meus irmãos, lembra do fogão a lenha? Pois é. Você começa a botar um gravetinho aqui, um gravetinho acolá, uma folhazinha, para soprar, né? Para pegar fogo. Aí daqui a pouco já joga um álcool, aí lascou-se. Então você brinca com coisas que não se deveriam brincar. E esse foi um de vários jovens que eu falei a mesma coisa. E eu falei para ele, lhe digo mais, eu gostaria de ter recebido o conselho que você está recebendo. Mas os adultos da minha geração simplesmente achavam que isso era tabu demais para conversar. Na minha igreja eu fiquei 10 anos, irmãos, desde a conversão até a ida para o seminário. Alguém chuta quantos encontros sobre sexo, noivado, casamento, sexualidade que nós tivemos em uma década? Alguém? 1. E eu promovi. Eu era presidente dos adolescentes, eu chamei 2 médicos, uma irmã e um irmão, ele para ficar conosco e a irmã para ficar com as moças, né? E tal. Único. 10 anos. Isso eu tinha 13 anos de idade. Dali até ir embora, ninguém nunca falou sobre o assunto, ninguém tratou. Encontros de casais, que virou até modinha, é de anos depois. E mesmo assim era encontro de casais. Os jovens, meu amigo, se virem. Os solteiros, né? Se virem. Aquilo que seus filhos leram um tempo atrás, promovido pela liderança desta igreja, o namoro e noivado que Deus sempre quis, do Davi Murray e do Sacha, eu já fiz a pesquisa, meus irmãos. Eu não encontrei ainda nenhuma igreja que tenha feito isso até hoje. Digo isso com toda humildade e tristeza. Os adolescentes estão sendo deixados para aprender por conta própria como se virar. É verdade, nós somos uma geração que surpreendentemente namora muito menos que a minha. Não sei dos irmãos, mas lá no Rio, meu amigo, eu não lembro de ter ficado 6 meses sem namorada. É verdade. Quando você não tem um adulto que diga, assim é ruim, assim é melhor, você vai fazer aquilo que você acha que você deve fazer. Pastor, mas eu achei que o senhor era um cara consagrado e era líder da igreja. Pois é. Era um cara consagrado, líder da igreja, sempre com a menina no braço. Porque, simplesmente, ninguém oferecia uma alternativa. Muito pelo contrário. Você era incentivado por pais e líderes, né? Quando estava namorando. Ah, que lindo, que legal e tal. Irmãos, na nossa igreja, isso não era só na nossa, mas eu vou falar da minha que eu estava lá. Nós tínhamos moças, uma, por exemplo, namorou 3 na mesma igreja.
Como é que isso fica com os relacionamentos? Como é que isso fica com a comunhão da própria igreja? Então, há situações no namoro que nós precisamos, falar com nossos filhos. E detalhe, os que leram o livro que eu mencionei, a maioria está até casado já, ou vários estão casados, já se passou. Está na hora de nós lermos com a próxima geração, para aprender que namoro não é test drive, não é passeio no parque, não é nada disso. Namoro é preparação para o casamento. Outra coisa que eu gostaria de comentar, meus irmãos, e que eu comentei também, pelo menos em uma turma do grupo dos homens, também tenho esquecido na outra, então já vai aqui, aí fica gravado e o resto pega, é o seguinte: não existe amizade entre homem e mulher. Ponto. Pastor, as irmãs da igreja são suas inimigas? Não. Não tem conversinha, não tem papinho. Em minha casa o WhatsApp está no computador, tanto como no meu telefone, está aberto lá. Então a irmã Sinfrônia me manda uma mensagem: solteira ou casada, pouco importa. Manda uma mensagem: pastor, a questão é essa. O que o senhor acha? Irmã, vou pensar, lhe retorno. Passar bem. Nossa, como o senhor é grosso. É. Nem perguntou sobre o dia dela. Para quê? Que interesse exatamente se tem de ficar perguntando sobre o dia da pessoa, o que vai, como é que você está, a não ser que a gente estivesse tratando o problema anterior. A propósito, irmão, como é que está aquela questão com seu filho? A outra situação. Meus irmãos, pare para pensar. Você acha que algum caso de adultério saiu de conversas que são no ponto, no assunto, e colocadas debaixo da palavra de Deus? Não. Que vem quando você começa a ter uma conversa, a gente chama antigamente conversa mole. As redes sociais, mais de uma vez, mulheres, mães, etc., ou esposas, perguntaram, porque não tem PR no meu nome lá, né? Só o nome. O senhor é pastor, né? Aham. Pois não? Então, eu estou com um problema aqui, eu queria ver se o senhor podia ter um tempo de aconselhamento. Tá, qual é a situação? A situação é essa. Certo. Minha irmã, a solução é essa, porque a palavra de Deus diz isso, e eu lhe indico aquele livro, e toma esse vídeo aqui também, tá bom? Aí vem o que depois? Passar bem. Várias vezes, meus irmãos, eu não sei o que esse pessoal tem na cabeça. Pois é, mas eu queria conversar com o senhor. Conversar sobre o quê? A senhora torce para o Flamengo? Não, então, vamos falar de quê? Eu podia falar agora do maravilhoso técnico que a gente tem, estou muito satisfeito, tomara que não vá para a seleção, Deus nos ajude. Não tem assunto, irmão. Não tem conversa. Então, há situações que são granadas e está sem um pino e a gente continua brincando com o negócio. Então, corte. Corte de maneira. Lá na Palavra da Vida, irmãos, eles são muito radicais até. Você é disciplinado se você der carona. Bem, na minha época só um colega tinha carro, mas hoje um monte tem, né? O Brasil melhorou um pouquinho. Na minha época só um tinha carro. Mas você era proibido de pegar. Olha só, quem já foi lá, o pessoal, os jovens que foram na conferência, deve lembrar que do núcleo acadêmico até a porteira, é uma pisadinha, né? Você deve dar 1 quilômetro mais ou menos, né? Por aí. Pois é, você passou por uma porteira, chuva torrencial, tá? Chuva torrencial, tipo 3 vezes a de ontem aqui, pá, passou, tá a sua colega, a aluna, indo na chuva. Ela já está molhada. Não vai mudar nada ela entrar no seu carro. Nadinha. Então vai molhar o carro, né? Se não for banco de couro, coitado, vai molhar o banco de tecido. Siga em frente e vá embora. O que você poderia fazer se você está tão importando assim? Vá, busque um colega do seu quarto e volte para resgatar a donzela em perigo. Eles eram radicais assim, meus irmãos, porque na história do seminário já aconteceram, infelizmente, problemas, claro. Porque não se tomaram as devidas providências e conseguiram dar o contorno, né, naquilo lá. Às vezes, meus irmãos, a gente não entende o óbvio, né? Agora, uma coisa é verdade. Jamais na história da humanidade alguém caiu em imoralidade sexual unilateralmente. Não existe essa mulher foi pega em adultério, tem que apedrejar. Lá, dos acusadores de Jesus, lembra?
ela conseguiu a proeza de adulterar sozinha. A única na história da humanidade, porque o camarada não estava lá, né? Isso nunca existiu. O que acontece, meus irmãos, é um jogo onde limites são testados, onde liberdades são dadas, e aí o BO acontece. Se porventura, meu irmão, minha irmã, em algum momento da sua vida, quer seja na comunidade da fé ou no seu trabalho, isso tenha ocorrido, procure ajuda. Procure alguém para você conversar, certo? Confesse o seu pecado para você ser curado. Tiago fala sobre isso. Perdão vem de Deus. A cura de hábitos ou de proto-hábitos, né? Hábitos iniciais que possam levar a alguma coisa que cura mesmo, irmão, você jogar luz. Chama o irmão para orar com você. Olha, isso aqui está acontecendo. Tem um homem me perseguindo no trabalho. Se eu falar assim, o meu marido é capaz dele matá-lo, talvez você está apavorada. Fale com alguém. Talvez a maior solução, se a coisa está vindo de maneira e você tem rechaçado, chama-se RH. Vá lá e fale do colega que se comporta de maneira inapropriada. Agora, se é na comunidade da fé, não é RH, é EM, equipe ministerial. Olha, eu não queria trazer até aqui, mas tem um irmão, tem uma irmã, que eu não sei exatamente porquê, mas ela tem, ou ele tem, tanto faz, se comportar de uma maneira que tem me deixado constrangido / constrangida. Não ache, meu irmão, que é amor você simplesmente deixar as coisas acontecerem e fingir que não está acontecendo qualquer coisa assim. Certo? E eu quero deixar aqui bem claro, se algum dia, e eu espero que todos os homens aqui me acompanhem, mas eu vou puxar a fila. Se eu deixei alguma irmã ou moça ou casada na igreja constrangida inadvertidamente, eu já peço perdão. Eu jamais, são 22 anos, vamos completar amanhã, não, hoje. Parabéns para... Com 22 anos e eu jamais tive, pelo menos que eu saiba, uma moça ou senhora da igreja que tivesse ficado constrangida. Ficaram constrangidos com outras coisas, mas com essa área absolutamente espero nunca acontecer, e a mesma coisa dos meus pares aqui. A Bíblia fala, meus irmãos, para Timóteo, que nós temos a receita de como tratar uns aos outros. A gente não se trata de irmão, apenas protocolarmente, né? Não é assim que diz lá? Trate as jovens como as irmãs mais novas. Então, é claro, eu, quando tenho oportunidade e tal, abraço a Bianca e tal, mas eu só tenho uma irmã, né? Mas ainda assim eu não vivo com ela no meu colo, abraçado, não somos esse tipo de irmão. Mas ainda assim, se fosse, não é isso que está falando, porque naquela cultura, mesmo dentro do lar, não havia essa proximidade e intimidade, havia um respeito filial, né? De um filho para o outro. Enfim, meus irmãos, queria preencher com essas coisas práticas, porque não adianta a gente ficar vendo essa teoria toda aqui, e se determinadas coisas estão acontecendo, ou porventura estivesse acontecendo, elas simplesmente passam batida no nosso meio, né? Queria que a história da igreja não fosse marcada aqui e acolá por ocorrências lamentáveis, mas infelizmente, e eu espero em nome de Jesus que isso jamais aconteça no nosso meio, da maneira como infelizmente tem destruído algumas igrejas, né? Amém? Estão parecendo com aquele pessoal que pai deu uma bronca. Não deu bronca não. Algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Não? Ok. Então vamos orar, meus irmãos, e encerrar por hoje. Vamos colocar de pé? Eu reconheço que a gente poderia falar sobre muitas outras coisas, mas não dá numa EBD em tratar de um assunto tão complexo e amplo como este, tão profundo como ele, dá para ir para todos os lados nele, em termos de ser grande e cobrir todas as coisas. Mas eu espero que a gente tenha tido uma boa base para daí construir com nossos filhos e conosco mesmos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra,
pelo alerta que o texto de Provérbios traz, além de outros capítulos, sobre essa área tão difícil para todos nós. No mundo que nós vivemos, os ataques constantes, ó Deus, a falta de padrões de ética e moral, que a tua igreja, teus filhos, sejam o diferencial. Nós possamos, ó Deus, chocar o mundo com um comportamento muito diferente e acima daqueles que eles estão acostumados. Abençoa, Deus, o dia de hoje, nosso descanso e a noite, quando estaremos juntos para continuar ouvindo a tua palavra em Mateus. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.